Antes de falar sobre permissão Linux, vamos falar sobre a busca e a pesquisa de arquivos pelo terminal Linux. O primeiro comando que nós vamos utilizar é o comando locate. Executando o comando locate no terminal, Ctrl L aqui para limpar, locate é o nome do comando. Eu vou descrever aqui o que eu quero pesquisar. Vou procurar um cara chamado arquivo.txt. Teclo Enter. Aguardo um pouquinho. Pronto, finalizou a busca. Ele vai mostrar aqui onde é que eu tenho esse arquivo chamado arquivo.txt. Ele mostrou aqui em 3 lugares diferentes. Porém, como eu já tenho esse arquivo dentro do diretório que eu já estou, então supõe-se que eu não estou procurando o arquivo no diretório que eu já estou. Arquivo que está em outros lugares. Então, esses 3 arquivos aqui localizou em outra localização do diretório no qual eu não estou, certo? Fora dele. Então, o locate serve para isso, para localizar arquivos fora do diretório no qual eu estou. Ok? Próximo arquivo é o arquivo find. O arquivo find ele é muito parecido com o locate, certo? Só que eu posso filtrar a minha busca pelo find, certo? Só que o find, diferente do locate ele procura arquivos fora do diretório que eu estou. E o find ele vai procurar dentro do meu diretório que eu estou. Pode ser o diretório que eu estou, ou eu posso identificar qual diretório que eu quero que ele faça a busca. Então vamos lá usar find espaço arquivo.txt. Olha só, agora ele encontrou exatamente o arquivo dentro do meu diretório. Por que ele não mostrou o caminho? Porque esse arquivo está dentro do meu diretório. Estou utilizando aqui que é o diretório arquivos. Como está dentro desse diretório, não vai mostrar o caminho que eu preciso chegar até ele, porque eu já estou nesse diretório, então eu já chego até esse arquivo, certo? Então o find procura o arquivo dentro do diretório, e locate procura os arquivos que estão fora desse diretório. Comando grep. O comando grep ele vai fazer o seguinte: ele vai procurar uma expressão dentro do meu arquivo. Em vez de procurar um arquivo dentro do diretório, ele vai procurar uma expressão dentro do meu arquivo. Ok? Então, como funciona? Dou aqui um Ctrl L. Só um cat para me lembrar o conteúdo daquele arquivo. Teste de comando cat. O grep vai funcionar da seguinte forma: grep. O que eu quero, qual é o conteúdo que eu quero procurar dentro daquele arquivo? Procurar sobre comando. É semelhante ao Ctrl F, para quem já utilizou, procurar identificar uma palavra dentro de um texto. Às vezes, dependendo do software, eu aplico Ctrl F e ele abre o localizar. Você digita a palavra que você quer encontrar e ele busca. O grep ele faz a mesma coisa. Então, grep, comando e o nome do arquivo que eu quero que ele procure. Está em arquivo.txt, Enter. E ele me encontrou ali para mim. Ó. Ele mostrou a linha que tem a expressão que eu estou procurando. Teste de comando cat. Porque o comando está escrito naquela linha. Se existisse outras linhas com a mesma expressão comando, ele ia trazer todas as linhas que tem comando. Vamos para o próximo. Comando header. Esse comando header ele vai mostrar as 10 primeiras linhas do meu arquivo. No caso, nesse arquivo aqui, ele não vai poder mostrar porque eu só tenho uma linha. Mas vamos melhorar esse comando aqui. Aliás, esse arquivo. Então, nano arquivo.txt. Então, vou selecionar aqui essa linha. Pessoal,
No terminal, se você aplicar um Ctrl C, ele vai cancelar o que você está fazendo no momento, certo? Então, para você copiar dentro do terminal, é Ctrl Shift C, ok? E aqui você não vai usar o mouse, ó, porque quando você usa o mouse, você só seleciona, não, a setinha não sai do lugar. Vou usar a setinha do teclado. Vou aqui ao final, palavra. Então, vou colocar aqui, como eu dei o Ctrl Shift C para copiar, então para colar é o Ctrl Shift V. Então, vou colar aqui essas várias linhas. Vou enumerar aqui elas para poder identificar esse arquivo, que é 1, 2, 13. Pronto. Ctrl O para salvar, Enter, Ctrl X. Então vamos usar aqui o comando read e o nome do arquivo. No caso, arquivo.txt, Enter. Olha só, ele trouxe para mim as 10 primeiras linhas. Lembra que eu coloquei lá até a linha 13. Ele trouxe as 10 linhas para mim. Se eu quiser filtrar a quantidade de linhas que ele vai me trazer, quiser menos linhas, então é só fazer read menos n e espaço a quantidade de linhas. No caso, quero aqui 5 linhas apenas. Menos n ali é para identificar o número de linhas. Então, read espaço menos n, espaço 5 linhas que eu quero mostrar e o nome do arquivo .txt. Enter. Olha só, me mostrou apenas as 5 primeiras linhas. Ok? O tail, ele é similar, basicamente quase que igual ao comando read, só que em vez de ele mostrar as primeiras linhas, ele vai mostrar as últimas linhas. Então, para que eu possa ver as últimas 10 linhas, coloque o comando tail. Deixa eu limpar aqui. Tail. Arquivo.txt, tecla Enter. E olha só, ele listou para mim agora as 10 últimas linhas. Ah, e tem uma linha vazia aqui, certo? Acho que eu teclei um Enter lá no arquivo e ficou com uma linha vazia. Eu quero que ele limite para mim a quantidade de linhas. Então eu faço o seguinte: tail menos n. Eu só quero mostrar as 5 últimas linhas. Olha só, mostrou também somente as 5 últimas. Beleza? Ctrl L para limpar. Compactação de arquivos. Vamos compactar dois tipos de arquivo. O arquivo tar, que é um arquivo padrão de compactação do Linux, e o arquivo gzip, que é um arquivo mais conhecido, o famoso arquivo zipado. Então vamos ao nosso primeiro comando, que é o comando de compressão, comando gzip. Eu quero compactar uma pasta que contém vários arquivos. O que o compactar faz? Ele transforma aquela minha pasta que está cheia de arquivo em um arquivo único, certo? E como ele faz uma compressão, ele fica muitas vezes com tamanho menor do que o tamanho original. Então vamos ver como compactar um arquivo com o gzip. Ok, então para compactar um arquivo a gente faz da seguinte forma. Então, ls aqui. Vou compactar o meu arquivo.txt. Para compactar um arquivo com gzip é simples. Você vai apenas colocar gzip e o nome do arquivo, arquivo.txt. Tecla Enter. ls. Olha só, eu já compactei aquele meu arquivo. Observe agora que ele está como arquivo.txt.gzip. Se eu aplicar um cat naquele arquivo agora,
olha só, eu não vou conseguir visualizar o conteúdo do meu arquivo, porque aquele arquivo agora ele está compactado, então não consigo ver o conteúdo dele, certo? Porém, eu posso fazer o seguinte também. No momento de compactar, eu posso compactar alterando o nome do meu arquivo. Para fazer essa alteração, vou compactar aqui esse meu outro arquivo, gzip. Eu utilizo aqui o "-c para fazer essa alteração de nome. Então, eu vou pegar aqui o teste.txt, sinal de maior que, e atribuo aqui o novo nome. Eu vou chamar esse arquivo de teste zip.gz, que é a extensão final aqui do meu arquivo. Enter. ls. Olha só. E o interessante, como a gente viu no exemplo anterior, ele substituiu o arquivo. O arquivo que eu tinha, que era o arquivo.txt, ele pegou aquele arquivo, ele zipou e jogou dentro do zip. Aqui, como eu alterei o nome, o que ele fez? Ele manteve o teste.txt. Vou aplicar aqui o comando cat em teste.txt. Veja que estou com o conteúdo do arquivo txt. E eu tenho separadamente o arquivo zipado, que é o testzip.gz, com o mesmo conteúdo de teste.txt. Então, eu posso usar dessas duas formas. E para descompactar o arquivo, eu zipei meu arquivo, compactei. Agora eu quero descompactar. Tenho duas formas de fazer isso. Um é com o gzip-d. Ctrl-L. gzip-d e o nome do arquivo. arquivo.txt.gzip. Tecla Enter. ls. Olha só, meu arquivo.txt está de volta. Tenho outra forma de fazer isso, que é com o gunzip. Gunzip. Aí não preciso do "-d, nesse caso. Então basta colocar aqui o teste.zip.gz, teclar Enter, ls. E ele descompactou aqui, ó. Só que ele descompactou com o mesmo nome. Beleza? Vou clicar aqui, ó, cat testzip, ó, com o mesmo conteúdo do teste.txt, só que com o nome do meu testzip, que foi o que eu tinha nomeado ele antes. Tranquilo? Vou limpar aqui a tela. Aí eu vou ter aqui exemplos como bzip2, que faz a mesma coisa, só que compacta com um comando diferente. Eu não vou mostrar todos para vocês, que faz a mesma coisa para a gente não perder tempo. Tem o bzip2. Vou ter um zip para descompactar o arquivo bzip2. E o tar. O tar é um compactador padrão do Linux, certo? Tanto que quando eu instalo o Linux, ele já vem com esse compactador, já vem com o gunzip também. Se eu quiser o RA, que é tão usado no Windows, eu tenho que instalar o RA, que no Windows seria o WinRAR, ok? Então vamos ver como instalar aqui, compactar, utilizando o tar. Vamos utilizar o tar para realizar a compactação. Então, como é que eu faço isso?
Vou identificar aqui o nome do meu arquivo compactado. Vou chamar aqui de arquivo. Arquivo.tar.gz e teclar Enter. ls, olha só, agora ficou o arquivo.tar.gz e o arquivo.txt, certo? Compactado com o tar. E para descompactar, é muito simples. Vou limpar aqui. Com o comando que a gente usou para descompactar, eu não preciso identificar o nome do arquivo txt, somente do arquivo gz, que é o arquivo compactado, e no lugar do c, eu vou usar um x. Enter. ls. Eu já tinha esse arquivo, então ele não precisou descompactar. Deixa eu apagar esse arquivo aqui para a gente testar. rm arquivo.txt ls, estou sem o arquivo. Vou executar aqui o comando para descompactar novamente. Enter. ls agora. E está ali o meu arquivo.txt. Ok? Simples assim. Beleza? Então na próxima aula agora a gente fala como gerenciar permissões no Linux. Até a próxima!